Olá, segundo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de Biologia 2, nós vamos falar sobre morfologia e anatomia da flor. A gente já falou sobre a morfologia da raiz, do caule, das folhas e finalmente chegamos na flor. Para isso, eu peço que vocês peguem o livro 3 do SAS de Biologia 2 e abram aqui no capítulo 10, que é na página 26. Gente, deem uma olhada no tamanho dessa flor. Ela é nativa das ilhas de Sumatra e de Bornéu, lá na Indonésia. E o seu diâmetro pode atingir até 1 metro e ela pesa até 10 quilos, gente, ou mais de 10 quilos. E quando a gente vê essas crianças aqui, nem parece que ela exala um cheiro de carniça para atrair moscas, porque as crianças estão mal de boa, assim, né? Mas acreditem que ela exala um cheiro de carniça para atrair moscas, tá bom? Gente, nesse capítulo a gente vai estudar a variedade das flores, a gente vai descrever a estrutura básica da flor, né? A gente já aprendeu isso. Quando a gente aprendeu angiospermas, a gente viu a estrutura básica de uma flor, a importância de cada parte para a gente entender a reprodução da flor, né? Das angiospermas em si, a importância da flor, por que a flor era uma grande aquisição evolutiva das angiospermas, mas a gente vai aprender também a classificar a flor de acordo com a sua estrutura do perianto, ou seja, do cálice e da corola. E quanto aos seus elementos reprodutores também. Reconhecer quais são os tipos de inflorescência, quando a gente tem mais de uma flor no mesmo pedúnculo, e elaborar alguns diagramas florais, identificando a importância da polinização e os tipos de polinização. Porque afinal a gente falou o que é polinização, a importância da polinização, como que isso foi essencial para o sucesso das angiospermas pelo mundo e como que isso faz diferença para as angiospermas terem conquistado os ambientes terrestres em comparação com as gimnospermas, quando elas não têm flores, mas têm polinização. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos primeiro relembrar quando a gente fala sobre flor. Então a flor é um órgão exclusivo do grupo das angiospermas, responsável pela reprodução, e ela é um conjunto de folhas férteis modificadas, presa no receptáculo floral, protegida por folhas estéreis, ok? Então, relembrando disso aí. E daí, quando a gente falar dela, a gente vai falar então de um conjunto que a gente fala de fora para dentro, então, de algumas folhas que a gente vai falar então. Vamos acompanhar aqui na página 27, ó. Tem o desenho, o mesmo desenho que a gente trabalhou lá nas angiospermas. Então a gente pode ver geralmente numa distribuição radial dessas peças, né, desses apêndices florais aí, a gente vê de fora para dentro. Então, tem o pedúnculo que vai sustentar ela e prender ela no caule, e daí de fora para dentro, presas no receptáculo, a gente vai ver o conjunto das sépalas externamente, depois a gente vai falar de cada uma das partes. Depois das sépalas, a gente vê as pétalas aqui. Depois das pétalas, a gente vê as estruturas masculinas, os estames, e depois a gente vê centralmente o carpelo, estrutura feminina. E a gente vai ver flores de uma variedade de formas, de tamanhos, de cores, e isso esteve presente desde o surgimento das flores nas angiospermas. Isso sempre ocorreu, mesmo quando a gente não tinha uma distinção muito grande do que era cálice e do que era então corola, o que era pétala e o que era sépala, e chamava isso de tépala, com T, tépala. Quando não tem uma distinção muito grande do que é sépala e pétala, a gente chama de tépala. Né? É difícil identificar assim falando no som do vídeo, né, gente? Mas então a gente geralmente tem uma simetria radial. A gente vê flores com a maioria da simetria radial. Então todos esses anexos, esses eixos, né, tudo em raio, uma distribuição em raio.
Mas nós também tivemos, com a evolução, algumas flores que se adaptaram para uma simetria bilateral. É o caso, por exemplo, das orquídeas. Então vejam aqui a diferença de flores com a simetria radial, que é o que a gente encontra mais por aí, e flores com uma simetria bilateral. Com certeza vocês já viram a orquídea e a orquídea tem uma simetria bilateral. E por que a gente tem flores com essa simetria bilateral? Flores com simetria radial, os animais polinizadores, eles podem vir até essa planta, até essa flor, de qualquer direção, né? Então a gente tem aí uma gama muito grande de animais polinizadores, eles podem vir até essa flor atraídos de qualquer direção. Já essas flores aqui, elas se especializaram para alguns tipos de animais polinizadores, né? Então são só algumas espécies que realizam a polinização. Então são especializados para entomofilia, que a gente fala. Entomo significa de insetos. Então são alguns insetos que fazem a polinização, são insetos específicos, como por exemplo abelhas e borboletas. Por quê? Porque esse tipo de simetria, ele faz com que o inseto se aproxime apenas em uma direção. Então, só uma direção aqui para que ele consiga entrar aqui e obter o néctar. E quando ele obtém o néctar, a gente já sabe que ele acaba se sujando de pólen. Vejam aqui a imagem da abelha completamente suja de grão de pólen, né? Então, quando ele for para outra planta, ele vai acabar derrubando esse grão de pólen. A gente às vezes perde essa noção. E a gente sabe que as abelhas estão, né, diminuindo no mundo e isso está causando um grande prejuízo aí para a polinização, tá bom? E alguns outros aspectos evolutivos têm acontecido. Algumas flores estão ficando mais planas, as outras estão mudando o seu arranjo dos verticilos florais, que a gente fala, né? Algumas estão num formato mais helicoide, outras estão no formato mais cíclico, e algumas mudanças têm acontecido. Afinal, no decorrer dos anos, as flores estão se adaptando, né, na evolução aí, com melhor polinização, uma melhor adaptação para a conquista do ambiente terrestre. Tudo isso que a gente falou, né, de pedúnculo, receptáculo floral, sépalas, pétalas, androceu, gineceu, são flores completas. Então a gente vai falar um pouquinho, relembrar um pouquinho do que é cada estrutura. Então o pedúnculo, como a gente falou, é o eixo de suporte da inflorescência ou da flor, né, quando é uma flor solitária, ao caule. Depois a gente vai ter então os verticilos, que ficam então todos encaixados de fora para dentro. A gente vai começar a falar no receptáculo floral. Então a gente vai começar aqui na página 28, vocês podem acompanhar. Vamos começar pelo cálice, que é o conjunto das sépalas. Sépalas apêndices estéreis, função proteção. As sépalas geralmente são esverdeadas e elas podem ser encontradas logo abaixo das pétalas, ok? Então aqui, ó, logo abaixo das pétalas, a gente tem aqui um cravo e aqui é uma rosa. Por quê? Porque a gente tem aqui dois tipos de cálice quanto à sua classificação. A gente tem o cálice gamocépalo e o cálice dialicépalo. Qual que é a diferença? Gente, aqui a gente tem as sépalas fundidas e aqui as sépalas separadas. E a gente também pode classificá-los de acordo com o número de sépalas, se são 2 sépalas, 3 sépalas, 4 sépalas, e aqui tem a classificação. E também tem a duração desse cálice, né? Porque às vezes ele é variável, né? Então tem cálice caduco que cai, né, logo depois da fecundação, tem cálice persistente que fica junto no fruto, e tem cálice que mesmo depois do fruto fica, tipo da goiaba, né? A gente pega a goiaba e ainda tá lá o cálice, a gente consegue ver o cálice ali na goiaba. Eu, particularmente, eu tiro antes de comer, não gosto dele lá não. Mas aquele é o cálice, né? Então você já pegou uma goiaba e viu aquele negocinho estranho assim, né? Naquela coisa da goiaba. Aquele é o cálice, tá persistindo até lá, depois do fruto a gente compra a goiaba e tá lá ainda, né? Vamos falar da corola, então. Também são apêndices estéreis. É o conjunto das pétalas, mas a função dela é uma função de atração. Elas são coloridas, são diversas, são brilhantes e
ela pode então estar presente sendo fundida ou separada também, né? Então, mesma coisa, gamopétala quando é fundida e dialisépala quando é separada. A gente está mais acostumado a ver separada, né? Mas também tem as fundidas, vocês já devem ter visto florzinha assim, tem várias florzinhas assim que crescem aí no meio da rua, né? Que é fundida, tá bom? E a gente também classifica de acordo com o número, né? De pétala, tripétala, quadripétala, multipétala, mais de 4, tá bom? E depois a gente tem o androceu, já falamos bastante do androceu. Tem o filete, tem a antera, é na antera que vai ter o saco polínico, onde vai ter o grão de pólen. O androceu, então, é o conjunto dos estames, né? E é o aparelho reprodutor masculino. Depois temos o gineceu, aparelho reprodutor feminino. O gineceu é o conjunto dos carpelos, e daí a gente divide ele em 3 partes, né? O estigma, que é onde tem uma substância viscosa que gruda aqui, né, o grão de pólen. Daí o estilete, que é essa parte mais comprida, por onde vai crescer o tubo polínico, a gente já aprendeu a fecundação. E a parte mais de baixo, que é a parte onde é uma porção mais dilatada, mais globosa, que é a parte que a gente chama, então, de ovário, que é onde vai ter o óvulo. E a gente já viu, então, que aqui no ovário a gente pode, então, encontrar toda essa estrutura aqui, né? Que é, então, os óvulos, que a gente encontra aqui dentro. A osfera, a gente aprendeu isso quando a gente viu, então, angiospermas, fecundação, né? E a gente viu, então, que a osfera é N, né? A gente viu aí o saco embrionário, a gente viu as antípodas, a importância dos núcleos polares, né? Que é uma célula 2N, e a gente viu, então, que se funde aí, formando, então, o endosperma, né? Secundário aí, né? O núcleo secundário. E aqui a gente vê, então, uma foto mesmo, né? Mostrando aqui a estrutura do gineceu, olha aqui a parte do estigma onde vai grudar, e o androceu aqui, né? Mostrando aonde vai formar os grãos de pólen. E a gente, lógico, classifica o ovário de acordo com os lóculos, né? Quando aqui a gente tem só um lugar onde vai formar os óvulos, e aqui vários, né? Tipo tomate, você corta o tomate no meio, você vê vários lugares onde formaram as sementes ali, né? É um ovário plurilocular, ok? Então, várias classificações pra gente, né? E a gente também tem a posição do ovário, gente. Porque a posição pode ser um ovário super acima, assim, né? Das outras, da onde está inserido as outras partes do verticilo floral. Pode ser um ovário intermediário ou um ovário ínfero, né? Que a gente fala. Insere no receptáculo floral a partir do topo do ovário, tá vendo? Aqui, ó, os outros estão acima da onde o ovário está, tá bom? Só assim. E daí a gente classifica as flores em si, tá bom? Porque tem flores que tem todas essas partes e tem flores que não tem todas essas partes. Então a gente vai falar flores de clamídia, quando tem cálice e corola, flores monoclamídeas, quando tem só cálice ou só corola, flores aclamídeas, A, prefixo de negação, né? Quando não tem nem cálice nem corola, coitada da flor, né? E daí tem as flores homoclamídeas, quando o cálice e corola é uma estrutura só, lembra? Quando forma uma tépala, tá bom? E as heteroclamídeas, quando sépalas e pétalas são bem distintas, tem um periântro bem caracterizadas, que a gente está mais acostumadas a ver, né? E a gente também classifica as flores de acordo com seus elementos reprodutores, né? Flores unissexuadas ou flores bissexuadas. Aprendemos isso também, né? Se as flores são díclinas ou se as flores são monóclinas, de 2. Então, a gente precisa, né, de 2 flores para encontrar os sexos. Então, são flores unissexuadas, né? E as flores monóclinas são bissexuadas, né? Elas possuem simultaneamente androceu e gineceu. E daí, por isso, a gente classifica as espécies quanto às suas flores, né? E aqui a gente tem na página 31 a classificação das espécies monóicas ou dioicas. E daí a gente tem aqui uma boa explicação. Por quê? Porque às vezes a gente esquece que quando a gente está falando da espécie, a gente precisa olhar para a árvore como um todo. A gente quer olhar só para a flor. Mas não, gente, quando a gente está falando do organismo, é a árvore como um todo, né? Então, olha só,
a gente tem espécies monóicas. Monóicas, né? Então, em um indivíduo eu encontro os dois sexos. Mas preste atenção. Olha, a espécie monóica, eu posso encontrar nessa espécie monóica a flor hermafrodita, na página 31, ó. Então, essa árvore tem os dois sexos, então essa espécie é monóica. E essa flor, eu encontro os dois sexos, ó, tanto estrutura masculina quanto feminina, estames e pistilos. Mas essa espécie, a espécie 2, também é monóica, mas as suas flores, eu encontro flores femininas e flores masculinas. Mas eu encontro flores femininas e masculinas no mesmo indivíduo, por isso a espécie 2 também é monóica, ok? Então lembre-se sempre de olhar para o indivíduo, certo? Para a espécie. E olha só a espécie dioica. A espécie dioica, eu preciso de dois indivíduos, né? Então, um indivíduo com flores femininas e outro indivíduo com flores masculinas. E lembra que falamos de inflorescência quando temos várias flores? Pois bem, então, inflorescência são agregados de flores, né? Um grupo de flores inseridas no ramo. E sim, classificamos inflorescências também, tá bom? As inflorescências, elas podem ser indefinidas, quando tem um eixo principal que cresce indefinidamente e ele nunca termina em flor, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo. E olha só quantos tipos diferentes a gente tem, né? Cacho, corimba, espinga, esparta, umbela, porque parece um guarda-chuvinha, né? Cheio de florzinhas, capítulo, né? E a gente tem também inflorescências definidas, porque o eixo principal ele para de crescer e termina sempre numa flor. Então a gente tem ripídio, decândio, escopoide, helicoide. Gente, todas essas classificações nos ajudam na hora de eu olhar para uma planta e identificá-la. Lembra, como falamos nas folhas. Nós não somos especialistas em identificação, mas nas chaves das identificações, tudo isso é muito importante. E para finalizar a aula, a gente vai falar sobre polinização, que é o transporte do grão de pólen da antera para o estigma da flor, né? A gente já falou como que isso foi muito importante para o sucesso evolutivo das angiospermas e das gimnospermas, mas nas angiospermas, isso por causa da flor é realizado por agentes polinizadores. E antes, nas gimnospermas, o único agente polinizador que a gente tinha era o vento e a água, né? Então, a polinização, ela garante, né? Ela possibilita a fecundação e garante, então, a reprodução sexuada, garantindo, então, uma variabilidade genética. Mas nós temos tipos de polinização. A gente tem a autopolinização, que daí ela não é tão interessante. Por quê? Porque ela é entre grãos de pólen e óvulos da mesma flor. E daí, se é da mesma flor, a gente não tem variabilidade genética, né? Então, a maior parte das espécies tem mecanismos que impedem a autopolinização, que a gente também falou lá em angiospermas, não vamos ficar aqui repetindo. Gente, quando tem autopolinização, os maiores agentes que garantem a autopolinização é a gravidade e o vento. Quando a gente tem, então, espécies que tem flores masculinas e femininas na mesma planta, tá? Uma espécie que faz autopolinização normalmente é as ervilhas. Lembra das ervilhas de Mendel que a gente viu lá em genética? Elas fazem autopolinização ou polinização direta, tá? É outro nome para autopolinização. Porque olha só, as flores são fechadinhas e o estame é aqui, ó. Tá vendo? Muito perto do pistilo. Então, gente, a autopolinização aqui ocorre direto, tá bom? A gente tem a genitogamia, que transfere o grão de pólen de uma flor para a estrutura feminina da outra flor, mas na mesma planta. Então, também não garantiu variabilidade genética, tá bom? Então, a única coisa é que foi de flores diferentes, mas é o mesmo indivíduo, tá? E daí, lógico, né, gente, o grande interesse é a polinização cruzada ou a polinização indireta, quando a transferência de grão de pólen de uma planta para a estrutura feminina de outra planta, de outro indivíduo, tá?
E daí sim, vai garantir a variabilidade genética. Isso é o que acontece na maior parte da planta, das plantas, das espécies em si. E os principais agentes que promovem a polinização cruzada são o vento, os insetos, as aves, caracóis de jardim, morcegos, a água e até mesmo o ser humano. E daí a gente classifica isso, né? Então, vento é a anemofilia, insetos, entomofilia, aves, ornitofilia, caracóis, malacofilia, morcegos, quiropterofilia, a água, hidrofilia e o ser humano é a polinização artificial que Mendel fazia para suas descobertas na genética. E, gente, para facilitar para os cientistas que estudam, né, os botânicos que estudam toda essa classificação das plantas, né, foram criados códigos para ajudá-los então a identificar as espécies. E os códigos estão todos apresentados para vocês aqui na página 33, tá bom? Então, como que eles se referem aos cálices, às corolas, androceu, gineceu, ao número de pétalas, as peças florais, posição do estame, placentação e outros sinais que são utilizados. Então, aqui, ó, um exemplo de uma fórmula floral. Então, eles podem falar qual é a espécie e com essa fórmula, quem é um botânico especialista nesse tipo de classificação, ele vai conseguir identificar e saber como que essa flor é, né? Então, com tudo isso, ele vai saber, então, que essa é uma espécie monóclina, com flores estaminadas e pistiladas, actinomorfa, dialisépala, ou seja, com 5 sépalas, gametopétala, com 5 pétalas, gamostenome, ou seja, com 10 estames, hipógenos e dialicapelar, com 5 carpelas e com placentação central. Você fala, nossa, para que serve tudo isso? Gente, para descrever todas as espécies que nós temos no mundo, o que é muito importante para a gente preservar essas espécies e preservar o mundo que nós temos. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!